Boa tarde, meus queridos alunos do 7º ano do Colégio Objetivo de Inhandeara. Aqui é a Prof. Carol, com muita saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando aí o segundo bimestre. Hoje faremos as correções das atividades referentes à Constituição e às leis que nós vimos semana passada. Vocês tinham alguns textos para leitura. E hoje nós vamos fazer a correção destes textos, das disposições preliminares ali, de Constituição, compreendendo um pouco desse gênero textual, o ECA. Então, para começar, estejam com a apostila em mãos, para que nós possamos prosseguir com as nossas correções. Então, aqui, referente à página 85, nós temos a primeira pergunta, que eu vou ler. Nossa vida em sociedade é regulada por leis, por isso é importante que todo cidadão procure conhecer aquelas mais diretamente relacionadas a seus direitos e deveres. Embora a linguagem empregada na redação das leis exija conhecimento de alguns termos que não são comumente usados na fala, e mesmo em grande parte dos textos escritos, é possível, a partir de uma leitura atenta, extrair delas algumas informações importantes que depois poderão ser devidamente esclarecidas por algum especialista. Leia as questões seguintes e volte ao texto do Estatuto para buscar as respostas. Você descobrirá que, mesmo tendo considerado o texto à primeira vista complicado, você conseguirá extrair dele várias informações. Caso não compreenda tudo, pelo menos saberá o que perguntar para ter mais clareza sobre aspectos que dizem respeito a seus direitos. Gente, é normal vocês acharem um pouco complexo, porque como trata-se de um texto de leis, a linguagem ela é muito técnica. Muitas vezes ela foge daquilo que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Não é uma linguagem utilizada no círculo de amigos, porque como vocês sabem, a linguagem ela é igual uma roupa, você vai vesti-la de acordo com a ocasião. Então, o texto de lei, ele deve ser escrito na norma culta da língua, sem nenhum resquício de oralidade. Então, vamos lá. De acordo com o Estatuto, quem é considerado criança e quem é considerado adolescente? De acordo com essa lei, você é considerado criança ou adolescente? Bom, de acordo com o Estatuto, conforme vocês devem ter observado lá, considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Certo? Então, se você é considerado criança ou adolescente, aí você tem que pela sua idade, levar em consideração o que foi colocado no texto. Tudo bem? Além do desenvolvimento físico, que outros tipos de desenvolvimento devem ser facilitados para a criança e o adolescente? Bom, devem também ser facultados, os desenvolvimentos mental, moral, espiritual e social. Certo? Então, nós não temos somente um desenvolvimento físico, que é a mudança do corpo. De acordo com a idade, você vai tendo as modificações corporais. Mas não é só essa mudança que ela acontece, também é mental. Você passa a ter mais responsabilidades, passa a ser mais crítico, A mudança moral, espiritual e social. Ok? Além do direito à vida, que outros direitos devem ser assegurados à criança e ao adolescente? Todos têm direito à vida. Mas fora isso, o que mais deve ser assegurado? Também devem ser assegurados direito à saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, a cultura, a dignidade, respeito, liberdade e a convivência familiar e comunitária. Okay? Olha quantas outras coisas também, devem ser asseguradas à criança e ao adolescente. De quem é o dever de assegurar esses direitos à criança e ao adolescente? É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Ok? Agora examine a estrutura do texto. Você já deve ter notado que, além do conteúdo,
Também a forma difere de outros textos, como a crônica, a notícia ou o poema. Então, olha só. Então, aqui vocês estão vendo que o texto de lei, ele vem constituído por tópicos. Vocês estão vendo, ó? Diferente de um texto como uma crônica, como um poema, tem uma estrutura bem diferente. Ainda, que diferença você observa na organização das frases entre este texto do Estatuto da Criança e o de uma crônica? Então, gente, ainda que não consiga se expressar com precisão, você tem que entender que uma crônica, gente, ela é um texto que é estruturado de uma forma narrativa. Já esse texto que nós vimos é um texto de lei. Ele se organiza em pequenos blocos ou itens, ó. Pequenos blocos ou itens enumerados para facilitar a localização. Vamos supor que você precise do artigo 4º. Aí você não tem que ficar buscando, lendo o texto inteirinho. Você vem aqui, ó, artigo 4. É muito mais fácil para localizar as informações, certo? Então, os textos de leis, eles se organizam em pequenos blocos ou itens numerados que recebem denominação de artigos, ok? Denominação de artigos. Agora, a página 87. Vamos lá. É mais fácil e rápido buscar uma informação, por exemplo, definição de criança e adolescente, em um texto organizado em itens numerados ou em um texto organizado em parágrafos, como em crônica ou notícia. Justifique sua resposta. Pessoal, então, como eu já mostrei agora mesmo, a organização em itens, ela facilita a consulta, né? Porque apresenta informações separadas por assunto. Você quer verificar o artigo 1º, você vai diretamente no artigo 1º, você não tem que ficar lendo todo o texto até você encontrar a informação que você precisa. Então, aí, essa forma de organização, ela torna possível uma busca mais específica, mais direta e rápida. Item C. Você já leu ou pelo menos folheou algum contrato de aluguel de imóvel, apólice de seguro, de automóvel ou outro bem, convenção com normas a serem respeitadas por moradores de um condomínio, certificado de garantia de algum bem, né? Como celular, televisão. Em caso afirmativo, que semelhança você identifica entre esses documentos e o texto de lei? Bom, pessoal, todos esses textos, eles apresentam as informações organizadas em itens. Tanto um contrato de imóvel como uma apólice de seguro, eles vão apresentar informações organizadas em itens, como cláusulas, né, no caso do aluguel, normas do condomínio, condições de garantia, no caso de um celular, de uma televisão, certo? Então, para quê? Para que quando você vá verificar, você tenha a informação de uma forma mais fácil de ser encontrada. Tudo bem? Aí nós temos aqui, né, informações agrupadas em itens, que é justamente falando sobre isso, né? E aí nós vamos para 1.3. Artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige. No trecho acima, em levar-se-ão, o pronome oblíquo átono foi colocado. Na verdade, gente, essa é uma questão de gramática, tá? Mas para quem fez, o átono foi colocado no meio do verbo, tá? É o item B. Muito embora, não sei se a Fernanda, né, já fez com vocês. Aí, pessoal, nós vamos pular, porque aqui não é conteúdo de redação, tá bom? Aí nós vamos para a página 90 de exercício. Continuando, lembrando que vocês tinham todas essas questões para serem lidas, né, sobre o texto de lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Aí nós vamos aqui. Reúne-se com o seu grupo. Não há essa possibilidade, tá? Então, vamos lá.
O estatuto estipula algum direito da criança e do adolescente com o qual vocês não concordam? Qual é esse direito e por que você discorda dele? Então, pessoal, vocês têm que ter analisado todos os direitos aqui, todos, para vocês responderem. É uma questão pessoal, né? Qual é esse direito? Por que você discorda? O estatuto deixou de fixar algum direito que, na sua opinião, deveria estar previsto? Para você, há algum direito que a criança deva ter, a criança e o adolescente devam ter, mas não está no ECA, né? Então, o que para vocês deveria também ser incluído, mas não está? É uma socialização que nós teremos que fazer no retorno, porque como trata-se de perguntas pessoais, não há uma resposta, única resposta, tá bom? Agora, 91. Pensem em situações que vocês observam nas ruas, na escola, ou que sejam noticiadas pela televisão, rádio, revistas, jornais e internet. Algumas dessas situações poderiam indicar que está havendo desrespeito ao direito das crianças e dos adolescentes? Justifique a resposta. Então, aqui também, pessoal, para vocês pensarem em situações que vocês observam, né? Será que toda criança, embora ela tenha direito à dignidade, a estudo, será que toda criança está na escola? Vocês assistem aos jornais, vocês nunca viram nenhuma matéria de que há muito difícil o acesso à escola e que por isso as crianças, né, de outros estados até não conseguem frequentar, que tem que atravessar muito ali a estrada de terra, é muito difícil o acesso e por isso ficam longe da escola. Então, aí vocês vão ter que, se não souber como responder, ter que dar uma pesquisada, tá bom? E aí nós temos aqui um cartaz, 12 de junho, dia contra o trabalho infantil, não ao trabalho infantil, sim à educação de qualidade. O cartaz faz parte de uma campanha para garantir um dos direitos da criança e do adolescente, determinados pelo Estatuto, e combater uma das práticas ainda frequentes em nossa sociedade, proibida pela mesma lei. Qual é esse direito e qual é a prática proibida? O cartaz, aqui o cartaz, ele defende o direito à educação e o combate ao trabalho infantil. Então, sim à educação de qualidade. Então, ele defende o direito à educação e está querendo combater o trabalho infantil, não ao trabalho infantil, ok? Por que esse direito e essa prática proibida foram apresentados no mesmo cartaz? Ou seja, qual a relação que há entre eles? Por que eles foram colocados lado a lado, né? Porque as crianças e os adolescentes que trabalham geralmente não frequentam escola, certo? Muitas vezes eles trabalham para ajudar em casa e aí acabam abandonando a escola, não conseguem conciliar. Geralmente pessoas, né, de classes desprivilegiadas aí que precisam ajudar desde cedo, né, a manter a casa. Observem as imagens do cartaz. Elas complementam o texto verbal? À primeira vista parece que são 2 imagens, mas na verdade são 3. Quais são essas imagens e o que elas representam? Então, olha só. Essas imagens, vocês estão observando? Né? Nós temos aí o catavento, né? O que é um brinquedo tradicional infantil. Ele representa a atividade lúdica, né? Que é necessário para o desenvolvimento infantil, ok? Nós temos o martelo que se funde à imagem do lápis, né? Que representa o trabalho, e o lápis que representa a educação. Tudo bem? Então, nós temos aí essas 3 imagens que estão simbolizando, né, a atividade lúdica e também a educação e o trabalho ao mesmo tempo. Bom, agora nós vamos para a página 98, porque aí a nossa matéria não é das páginas seguintes. Continuando, aí nós temos aqui na página 97 para leitura. Escrever não dói. A escrita digital não substitui a manual. As 2 formas são importantes para o exercício da cidadania. Aí nós vamos ali para a interpretação, ok? A autora considera necessário que as pessoas também dominem a escrita manual. Que argumento ela usa para justificar sua opinião?
Bom, a partir da leitura do texto, nós podemos concluir que a autora considera a prática da escrita manual necessária, pois representa uma possibilidade a mais de comunicação, uma vez que nem todas as pessoas têm acesso às tecnologias mais avançadas, como o computador. Então, na verdade, gente, as duas são importantes, né? Mas ela usa esse argumento, que nem todas as pessoas têm acesso às tecnologias mais avançadas. Pense nas várias situações de comunicação da sua vida, com pessoas de casa, com amigos, com colegas, com vizinhos, com funcionários de lojas e de transportes públicos e muitas outras. Você imagina que poderia se comunicar por escrito em todas as situações e com todas as pessoas usando algum aplicativo informático? Não haveria nenhuma situação que exigiria escrever algo à mão, como uma carta, um bilhete, um endereço ou algo parecido? Então, pessoal, por mais que a tecnologia ela nos ajuda, ela é muito veloz, há situações de comunicação que requerem a escrita manual, né? Há situações em que você precisa escrever, anotar um recado, né? Deixar um bilhete, fazer uma lista de compras, fazer anotações durante uma aula. Então, há situações em que a escrita manual ela é de extrema importância. Algumas palavras, embora tenham a mesma pronúncia, são grafadas de maneira diferente, dependendo do significado com que estão sendo empregadas no texto. Por exemplo, você aprendeu que a forma verbal tem, corresponde à terceira pessoa do singular, depois aí vocês vêm para isso. Essa questão aqui, 1.4 é da Fer. Bom, aí nós vamos para 1.5. Muitas pessoas que tinham letra bonita e legível constatam que o uso intensivo do computador arruinou sua escrita manual. Passaram a desenhar garranchos que nem elas mesmas entendem. Você constatou alguma modificação em sua letra provocada pelo uso do computador? Em caso afirmativo, que alterações você notou? São alterações positivas ou negativas? No caso de serem negativas, o que poderia ser feito para melhorar sua letra? Bom, pessoal, há pessoas que talvez não se encaixem aqui, mas o uso intensivo do computador, ele realmente muda a ortografia, sim, por conta da preguiça que acaba ficando, né? A pessoa acaba se acostumando tanto a escrever no computador que ela acaba, às vezes, escrevendo mais rápido também, que às vezes é algo positivo, mas o capricho acaba sendo deixado de lado. Então, acho que tem que saber conciliar aí, né? A tecnologia, ela vem para ajudar, mas quando ela já começa a prejudicar, está na hora de rever os conceitos, ok? Mas também é uma resposta pessoal. E a página 99, o parto da escrita, certo? Que aqui nós tínhamos um quadro. Por que é importante saber a escrita manual? Por que é importante saber escrever usando aplicativos de informática? Então, aqui nós vamos para esse quadro primeiro. A partir dessa leitura, né, vocês deveriam inferir, né, localizar essas questões. A partir da leitura dos dois textos, espera-se que vocês identifiquem pelo menos duas razões. É importante saber a escrita manual para ter uma possibilidade a mais de comunicar-se e para facilitar a aprendizagem da escrita. Agora, por que é importante saber escrever usando aplicativos de informática? Aqui espera-se que vocês identifiquem várias razões, entre elas, para ampliar as possibilidades de comunicação, para dominar recursos tecnológicos atuais, arquivar eletronicamente grande quantidade de textos sem ocupar espaço físico, alterar textos sem ter de reescrevê-los na íntegra, produzir várias cópias de um mesmo texto, compartilhar arquivos. Ok, pessoal? Então, nós terminamos a nossa correção. Aí eu envio em PDF a atividade que vocês, né, as páginas que vocês deverão fazer para terça-feira que vem. Espero que vocês tenham conseguido compreender esses textos de lei, embora o vocabulário às vezes não seja tão simples como vocês estão habituados em textos narrativos. Mas é importante, né, que conheçamos o maior número de gêneros textuais possíveis, porque são infinitos, mas quanto mais você reconhecer esses gêneros textuais, melhor para seu desenvolvimento, né, o desenvolvimento do seu intelecto. Então, por hoje fica aqui a nossa correção.
acessem o que eu vou mandar em PDF, que lá vai estar explicando as atividades da próxima semana. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima semana e fiquem com Deus.